Lá vem a professora com arte, mistérios, curiosidades e coincidências. Pessoal, o Photoshop é coisa muito antiga. O que mudou foi a técnica e as ferramentas utilizadas. Veja essas duas imagens. Se trata da mesma moça, Isabela de Médici, que pertencia a uma das famílias mais poderosas da Renascença. Provavelmente a pedido da família, ela teve seu retrato adequado a um padrão de beleza mais suave e delicado. Só depois da restauração do quadro, quando a primeira capa de tinta foi removida, descobriu-se a verdadeira face da princesa. Aqui a gente tem o bar La Folie de la Bergère, um dos cabarés mais famosos de Paris durante a Belle Époque, pintado pelo Claude Monet. Ao fundo, refletido no espelho, um ambiente alegre se contrapõe ao olhar triste da Suzon, foi o modelo do artista. Essa é uma das últimas pinturas do Monet, que estava muito doente já no final da vida. Se olharmos o reflexo do espelho, veremos à direita o rosto de um cavalheiro. Isso aí é um autorretrato do Monet. Ele e a Suzon estão presos, um no olhar do outro, ambos com um olhar de tristeza. Muitos consideram que o artista se despediu da vida com essa pintura, porque ele aparece apenas no reflexo do espelho, como se ele fosse uma lembrança dela. Ele não está no balcão na frente da moça. A Última Ceia do Da Vinci é uma obra enigmática, cheia de segredos, mistérios, e o músico atual Giovanni Pala descobriu recentemente que o Da Vinci deixou uma partitura onde pode ser tocado um requiem, que é uma música de homenagem aos mortos. O Pala colocou notas musicais no local onde estão pintadas as mãos e os pães, e aí ele fez a sua descoberta. O John Singer Sargent pintou no final do século XIX o retrato da Madame X. A modelo foi a Virginie Gautreau, casada com um banqueiro milionário, famosíssima pela beleza e por ser suspeita de infidelidade. Quando o quadro foi apresentado, causou um escândalo sem precedentes, porque foi considerado indecente, sensual demais, pelo simples detalhe da alça caída no ombro. Veja como os valores mudaram, hein? O pintor foi obrigado a retocar o quadro, colocou a alça no lugar e mesmo assim, por causa da repercussão muito negativa, teve que ir embora de Paris, não teve jeito. Essa Madonna típica do Renascimento italiano, pintada, portanto, há cerca de uns 500 anos, tem um detalhe interessante quando prestamos atenção ao fundo da imagem. Veja se vocês conseguem enxergar alguma coisa estranha. Então, no detalhe, a gente pode ver que tem um homem e um cão olhando atentamente para o céu, aonde flutua uma forma muito estranha. A gente não sabe do que se trata. A autoria desse quadro também é duvidosa, ninguém tem certeza de quem pintou. Mas vejam, muitas pessoas na atualidade acreditam que esse objeto flutuante aí é um OVNI, mas não tem como a gente saber. Esses hieróglifos também são muito curiosos, são de 1800 a.C., estão no Templo de Ábidos, lá no Egito. A gente não traduziu, não foram traduzidos, mas eles têm muita semelhança com helicóptero, que é uma invenção do século XX, submarino, nave, caça supersônico. Então, essa semelhança deixa muita gente intrigada. Aqui a gente tem um retrato do Matheus Schwarz, que foi pintado pelo Christoph Ambergen no século XVI. Esse homem muito poderoso, ele não escondeu sua ligação com as ciências ocultas da época, porque ele fez questão que sua carta astral, que mostra Mercúrio em conjunção com seu ascendente, fosse mostrada. Lembrando que essas coisas esotéricas eram muito reprovadas pela Igreja Católica. Mas os poderosos, eles sempre tiveram ligação com o oculto, isso é histórico. A Elizabeth I, a rainha da Inglaterra, tinha um mago alquimista muito poderoso na sua corte, era o John Dee. Aqui ele foi retratado realizando proezas para impressionar a audiência. O curioso é que após ser examinado por raio-x e outras tecnologias da atualidade, os pesquisadores descobriram que, por baixo da pintura, o artista representou várias caveiras em torno do mago. Estão lá bem escondidinhas, mas estão. Bastante sinistro, né?
E falando em caveira, veja esse enigma que o Hans Holbein deixou no quadro Os Embaixadores. Essa deformidade curiosa aí no primeiro plano se trata de um crânio humano. Então, se eu olho de frente, eu enxergo distorcido, não dá para identificar. Se eu me desloco à direita, eu enxergo um crânio humano flutuando. Incrível, né? No espetacular Jardim das Delícias do Bosch, a gente encontra uma curiosidade, uma coincidência bem engraçada. Nessa parte que está circulada aí, o Bosch pintou uma espécie de barranco que fica no lago onde está a fonte da vida. Vejam que interessante. Curiosamente, esse barranco lembra o perfil do Salvador Dalí, que viveu no século XX. Então, ele e o Bosch aí tem pelo menos 500 anos de distância um do outro. Então, impossível que o Bosch tenha pintado um retrato do Dalí, mas o Dalí ficava horas diante dessa pintura, fascinado porque ele acreditava que aí estava o seu retrato pintado pelo Bosch. No quadro Jesus com os Doutores da Lei, do Dürer, também pintado há séculos, esse posicionamento das mãos forma uma composição muito assim estranha. Veja aí se vocês identificam alguma forma. Ele parece lembrar uma suástica. A suástica, gente, é um símbolo esotérico muito antigo que aparece em muitas culturas, que foi usurpado pelos nazistas, mas isso aí é uma outra história. A gente não pode afirmar com certeza que o Dürer quis esconder essa suástica de forma meio subliminar aí. Não dá para ter certeza, isso é só uma impressão minha. Mas, de qualquer modo, na escola de Atenas do Rafael Sanzio, que está lá no Vaticano, não deixa dúvidas. A suástica foi pintada como um padrão que se repete aí nesse primeiro arco da imagem. Aqui no detalhe ampliado, a gente consegue ver com mais clareza. Vejam, esses artistas, principalmente no Renascimento, tiveram acesso a textos que discutiam sobre ocultismo, sobre alquimia, textos que vinham do Oriente e que não eram aceitos pela igreja da época. Então, tem muita coisa esotérica, oculta nesses quadros do passado. Enfim, a arte esconde muitos segredos, muitos enigmas. Quem tem olhos para ver, que veja. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai, professora!